Olá, Claudinha tá chegando. Quando ela era pequena, se olhava no espelho, ela encontrar algo além do desespero, uma busca forte pra se libertar. E seus medos foi vencendo, outros sonhos ela ia enfrentar. Sua arma invisível, algo que ela então sabia, todo tempo isso estava lá. Sonhar e passa a crer que o futuro será nosso amigo, a mesma força que tenho dentro de ti. Bem-vinda! Ai, adorei seu background. Gostou? Tem todo um preparo. E você faz assim. Amei. Amei. Deixa eu baixar aqui. Essa música é homenagem pra você. Obrigada, gratidão. Ai, Por Claudinha. aí, Igor, não te conheço, mas é um prazer te conhecer. Olá, Igor. Ai, Claudinha, que gostoso. Eu tava pensando assim, quantas vezes eu te vi e foram poucas. Foi só no curso. Isso! Foram 2 cursos e foi isso. Nossa, que parece que eu já conheço a Claudinha há muito tempo. Bom, Bom, vou deixar você se apresentar, porque daí também a gente já vai entrar na sua história. Mas conheci a Claudinha no curso de Theta Healing, lá em São Francisco. E ela começou a falar da vida dela, né? Perguntei um pouquinho mais sobre ela para conhecer ali os alunos. E eu me encantei pela história da Clau, assim, é uma super história que ela vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente. E eu acho que tem muita coisa, né, para inspirar. E é isso. Hoje ela mora em São Francisco. Eu vou deixar que ela se apresente para falar dela. vou começar a falar um pouquinho de mim. Eu vi que a Lu entrou. Olá, Léo, gente, gratidão por entrar. Hoje a Flá me fez esse convite maravilhoso para a gente falar sobre a arte de recomeçar e também como, né, como falar em transformar a dor em arte, em novas expressões. E eu falei, poxa, Flavinha, eu tô aqui, meu, sentindo o campo para participar disso e tá vindo um monte de coisa dolorida. A gente pode falar de coisa chata. E daí tendo insights, mas eu vou me apresentar um pouquinho e para vocês entenderem. Bom, eu sou a Claudinha, Clau Soares, atualmente morando em São Francisco. É difícil falar o, quem eu sou, uma profissão, porque eu já me joguei em muitas coisas. Então, até por isso, essa é a temática do dia, né? Mas eu conheci a Flávia porque eu fiz o curso de Theta Healing com ela, então vou me assumir aqui Theta Healer também. Theta Healer. E a Lid, que me apresentou, né, o lugar onde você também conhecia lá em São Paulo, entrou, acabou de entrar, depois a gente fala. Ai, que delícia. E depois, então, daí a Flavinha veio trazer essa parte espiritual, né, aqui para São Francisco e também outras mulheres chegaram. E a partir daí começou a mudar a minha vida, porque assim, então tá, Theta Healer, taróloga, bruxa, também trabalho numa ONG aqui em São Francisco, eu ajudo imigrantes, refugiados e asilados a acharem, né, que tem uma profissão, que já tem um currículo, a acharem o trabalho deles aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu sou um e outro, né? Eu sou também, eu descobri que eu sou polaridade, então sou a businesswoman e também sou super sensível, sensitiva, né? Aquele teste de personalidade me dá 90% de sensível. Então, por isso que eu adoro trabalhar de casa, que daí eu não preciso sentir quem que brigou com o marido, mas falando um pouquinho desse mundo corporativo, sempre foi muito difícil para mim. Porque justamente eu sou muito sensível a todas as energias, né? Mas eu também adoro tudo isso, então estou descobrindo que eu preciso dos dois. E antes de vir para São Francisco, eu fiz uma viagem muito louca, foi uma road trip. A ideia era de do Ushuaia ao Alasca.
e parei no Chile com o green card na mão e vim parar aqui. E antes disso, mas a gente já chega lá, e antes disso eu tinha meu próprio negócio, que foi o meu momento divino, como a gente fala no Theta Healing, que eu abri minha própria empresa e era team building through cooking, então experiências gastronômicas, trabalhando autodesenvolvimento para grandes empresas e também a nível pessoal. Eu fazia uma cozinha terapia. E antes disso, eu trabalhei em agência de publicidade por 6 anos e antes disso fiz estágios em grandes corporações como Johnson Johnson, Santander. Esse é um pouquinho de tudo isso de bagagem profissional. Continuo, Flá? Vai, pode. Depois eu vou puxando alguns pontos, pode ir. Então, tá bom. Então, como que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? E como que eu decidi fazer essa viagem? Eu estava no meu momento divino e resolvi ir pro momento down, né? Essa viagem eu não fiz sozinha, eu fiz com um parceiro e a viagem foi muito difícil, assim, né? Foi um momento que eu fui lá pro fundo do poço. Antes de sair para a viagem, eu já tinha gastado toda a minha poupança, então todo o dinheiro que eu tinha guardado na minha empresa eu coloquei na viagem, no carro, em comprar todas as aparelhagens. E algo dizia que estava errado, mas algo dizia também que eu tinha que ir, né? São as questões que a gente não entende. E eu fui, e de fato foi bastante desafiadora. E no momento que eu percebi que aquele tipo de parceiro não era o que eu queria para minha vida, que não, eu falei, eu vou embora daqui e eu preciso sair daqui. Eu só tinha minhas milhas e com as minhas milhas e com pouca conexão, uma amigona, Bel, me ajudou a achar uma passagem. Eu falei, ou para o Brasil ou para São Francisco. E ela falou, Cláudia, para ir para São Francisco é para lá que você tem que ir. E com green card na mão e com família aqui, né? Aquele a gente quer que você venha para cá. E por que que eu não vir para cá, né? Eu até falei, nossa, Flavinha, tá vindo umas coisas aqui de quando eu era adolescente, hoje antes, né? E então assim, então eu queria, antes de tudo, falar de ser sofredor, curador, num processo terapêutico que já passou por dor, tamo junto, tá? Hoje a gente vai falar de dores também, né? Então, essa semana e também semana passada eu tava fazendo um monte de coisa e foi assim que eu me vi no espelho. E fazia tempo que eu não me sentia assim, né? E gente, por que eu tô me sentindo assim? Então, também faz parte do processo de cura a gente olhar para essas nossas dores, né? E daí, entrando um pouquinho nessas dores, quando eu tinha 17 anos, acho que isso eu nunca falei em público, eu ainda não sabia quem eu era, ou sei lá, né? Já, às vezes eu não sei ainda também. Eu fui numa festa de faculdade com as minhas amigas, eu falei, onde eu estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Minhas amigas saíram todas para beijar um outro, e eu fiquei lá, o bar, bebi todas e já estava com cólica, eu tomei 2 Constans, enfim, eu tive uma quase morte aos 17 anos de coma alcoólico, acordei com os 2 dentes quebrados, então assim, foi muito difícil, muito dolorido e depois disso foi seguido de um intercâmbio para os Estados Unidos. Que foi muito, muito punk para mim, porque eu já vinha assim dessa culpa do que eu tinha feito pelo meu corpo e num lugar que eu não falava língua, que eu não queria estar. Enfim, foi um ano que eu coloquei ainda mais dor pro meu corpo e engordei 20 quilos, as espinhas todas saíram, não foi um ano bacana. Daí voltei para o Brasil para prestar vestibular. A matemática daqui é diferente de lá. Fui entrar no cursinho. Tava lembrando de uma cena triste, mas engraçada e triste, né? Voltando, eu falei, vou andar. Eu morava ali. Travou? Pegou uma ligação. Daí... Mas é muito engraçado que você tava falando desses momentos. E hoje eu tava... e foi super sincrônico, que a gente conversou antes, né? E hoje eu tava lembrando, assim, de muita coisa, como esses momentos foram realmente, né, impulsionadores para um despertar, para uma consciência de que eu sou muito mais que um corpo, né? Eu sou muito mais do que esse corpo.
E aí, assim, esse impulsionamento justamente desses momentos que você tá trazendo, assim, só para linkar, que foi Não, foi ótimo muito. que você me trouxe. Então tá, passei ali entrei na faculdade já estava curada, vou pular a parte que eu acho que não era para falar, porque entrou um voicemail aqui. Aquela parte, daí entrei na faculdade voltei a ser eu de novo, outro momento divino, mas assim, sem muita consciência espiritual, né? Então era de muita distração, era assim, eu fazia parte da comissão de formatura, fazia parte da. Oi, Ale! Fazia parte da comissão de formatura, fazia parte da empresa júnior, fazia estágio, ia para academia, aquela super mulher, né? Dando conta de tudo e meio perdida ainda. E daí Era exatamente você vai falando, assim, eu vou lembrando, assim, né? Dos também. estamos super alinhados. Daí que aconteceu? Me formei, bonitona, né? O que você faz? Eu tinha várias respostas para essa pergunta, né? O que você faz? Faço isso. E daí me formei. A empresa que eu trabalhava falou, Clau, a gente não vai. Isso foi assim, dia 22 de dezembro, sabe? Que eu tava querendo entrar, né? Já tinha me doado tanto para aquele lugar e blá blá blá. E não passei no processo de trainee. E cheguei lá num belo dia e o meu computador estava desligado. Então, de um dia para o outro, eu deixei de ser a fazedora para descobrir quem eu era. E, gente, levou um ano, levou o processo de depressão, de sentir energias que eu não entendia o que estava acontecendo. E por isso me levou a esse caminho espiritual, que eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo depois da faculdade. E daí, Flá, tem tanta coisa para falar. Nesse caminho, eu comecei a frequentar lugares mais holísticos, centros espíritas, e depois terapia, né? Coisas que antes eu julgava. E depois. Buscar ajuda, né? Muitas vezes a gente vai buscar ajuda nesses lugares mesmo, são onde a gente sente que pode contar, né? Eu achei um lugar maravilhoso, porque ele me ensinou tantas coisas. Uma das coisas mais importantes oi, Cláudia, você sabe fazer essa conexão direta. Você não precisa vir aqui toda segunda, quarta. Todos nós somos divinos, todos nós já nascemos com esse dom. Então, assim, ó, conexão direta, você está não perdida, mas assim, pega de vir aqui. E foi até no centro, né, do divinismo, enfim. E que, gente, por coincidência, a Lid que entrou aqui, ela também, ela que tinha me indicado, né? E por coincidência eu conheci a Claudinha, que frequentava o mesmo lugar, né? No mesmo lugar. E eu fui, assim, para mim foi no momento onde esse sentir, né? Essa mediunidade começou a aflorar e eu não sabia como trabalhar isso dentro de mim. Ah, Lid está aqui. Eu não sabia como trabalhar isso de mim e eu comecei a estar mais constante, a ir mais vezes por isso, não saber fazer essa conexão sozinha, né? Isso é algo que depois a gente, né, no Theta Healing a gente aprende, né, com mais facilidade, que me auxiliou também a organizar tudo isso, mas ao mesmo tempo eu também pensava assim, sabe? Não quero estar refém de um lugar, né? Não quero estar refém de um lugar que eu tenho aqui sempre, assim, como uma dependência, né? Como que eu trabalho isso dentro de mim? Opa, acho que ela travou. Tá voltando. E como que a gente pode criar essa autonomia, digamos, também, né, de conexão interna com a nossa essência. Claudinha, voltou? Seu áudio tá aqui? Tá ouvindo? Ai, não tô te ouvindo. Ai, não. Não tô te ouvindo. Ai, que pena. Talvez você recebeu ligação e aí eu acho que já ela volta, gente. Mas, ai, sim, Lid, ai, muito lindo. Nossa, sou também muito grata, assim, porque, né, eu em especial, né, tive um momento onde realmente eu tive que buscar ajuda
Uma vez que começa a vir despertar muita coisa e você não sabe lidar com essas energia e esse sentir, né, mais apurado, porque a gente não aprende isso na escola e a gente tem que aprender depois de adulto. E Claudinha chegando. Gente, isso aqui a Claudia falando também foi super sincrônico mesmo. E hoje eu tava pensando em todos esses momentos de assim, muito que a gente cai assim, né, muito baixo, e aí a gente começa a despertar para uma consciência mesmo que é além do mental, né? É além do mental. E quando a gente vai pensar no nosso mental, só o nosso cérebro em si, ele é primitivo também, né? A gente tem hoje aqui os 5 sentidos para que eles possam nos auxiliar, né, num processo. Peraí, a Claudinha, deixa eu ver se ela tá voltando. Num processo de. Venha, Claudinha. Além do físico, né? Além espiritual, sensitivo, enfim. E que a gente pode utilizar tudo isso ao nosso favor em nossa vida para que a gente seguir, né? É como um GPS também, né? A intuição é um GPS, a nossa conexão mesmo com a espiritualidade pode ser esse guia. E o que, gente, independe de religião, né? Não é sobre religião que a gente está falando aqui, é sobre essa conexão mesmo com espiritual, né? Esse espiritual e energético que todos nós temos, e em algumas pessoas um pouquinho mais aflorado, outras pessoas ainda para desenvolver. Ai, por que a Claudinha não tá conseguindo voltar? Tô tentando chamar ela aqui. Talvez se a gente derrubar. Claudinha tá tentando voltar, a gente tá aguardando aqui a volta dela. Vamos ver se agora vai. Venha. Deixa eu pedir pra ela. Ai, gente. Oi. Eu tô tentando mandar a solicitação. Bom, o que eu acho que eu vou fazer então? A Claudinha não tá conseguindo voltar. Ai, voltou! Perfeito. Fui na magia, porque o negócio tá difícil. Que legal. Vamos. Voltou. Voltou. Eu também Perfeito. vou te falar um pouquinho, te dar a voz um pouquinho. Quando você parar um pouquinho, enquanto eu coloco aqui o celular, eu vou falando. Peraí. Oi? Peraí. Tá, Não, vai falar. por Tá, celular, fica... não dá pau. Mas voltei. Voltei. Perfeito. E vamos onde eu parei, do centro. E daí vieram minhas mensagens. Daí nessa época, eu comecei a trabalhar, depois de um ano desempregada, tentando entender quem eu sou, indo para centros e blá blá blá, me curando. Eu estava trabalhando numa agência de publicidade também, né? Nossa, mas o lugar era horrível, gente. E eu chegava em casa e eu chorava, chorava. Daí, no centro, foi quando eu recebi a primeira lição que hoje eu passo aqui para vocês, de uma pessoa experiente, tô brincando, uma pessoa que já sofreu pra caramba, que já ralou muito e que pode ajudar, né, quem tá passando por processos parecidos ou que um dia vai passar, ou que já passou. E a primeira mensagem que eu recebi lá foi: Clau, você tá sempre com esse sorriso, mas por dentro a gente sabe que não tá tudo bem. Então, e é muito simples ser feliz. É só dizer não para o que não te faz bem. Uhum. Então, a gente estava falando ali de escolhas, né? Quais as escolhas que eu quero para mim? Então, nossa, no dia seguinte, imagina, já pedi demissão, né? A pessoa louquinha vai lá e, né,
centro falou que é só pedir demissão. E foi, gente. No mesmo dia, eu até escrevi um e-book que eu peguei aqui. Eu não te garanto que vai acontecer a mesma coisa com você. Tô falando que aconteceu comigo, tá? No mesmo dia, eu recebi uma ligação de um amigo me indicando para eu mandar o currículo para uma outra agência de publicidade que era maravilhosa. A minha entrevista foi daqueles lugares, daquelas entrevistas surreais, sabe? Que eu pergunto para você qual que é a cor do seu esmalte, você quer falar do seu currículo. E eles me perguntaram o valor de quanto que eu iria ganhar. E eu nem sabia o valor, porque eu sabia que eu estava ganhando mal, né? E daí me ligaram e falaram, olha, você passou, mas a gente vai te pagar X a mais, tá bom? Então, ali eu recebi a minha primeira lição. E daí, nesse processo espiritual, eu também comecei uma terapia floral. E aí, gente, de novo, Cláudia, você está desconectada do seu corpo e da sua mente. Porque assim, não é porque você está no caminho espiritual que você já está evoluída. Estamos aqui na Terra, né, minha gente? É só o começo, é só o início da jornada. Eu acho que você aprende a lidar mais facilmente com as coisas. Exatamente. Né? Assim, de alguma forma. Dói menos. Não demora mais um ano. Essa semana foi mais rápido. Né? E daí, começando com a doutora Geralda, hoje me bateu uma saudade dela, porque ela me ensinou tanta coisa. E uma das coisas que ela me ensinou, e eu vou depois, eu falei, nossa, já tenho um e-book pronto, temos 1 hora, eu vou falar disso e depois eu faço mais coisa. Mas uma das coisas que ela me ensinou foi, Cláudia, não existe resposta para tudo. Tem questões que são de alma. E daí, hoje está muito linkado com o tratamento. Mas quando a gente não tem essas conexões, a gente se pergunta por quê? Eu tinha todas as qualidades para entrar como trainee daquela empresa. Eu me doei tanto para aquele lugar. Eu fiz tanto. Tem questões que não são de alma. Tanto é que 2 dias antes de eu receber meu não naquela empresa, eu tive um sonho. Que era bem claro, que ele falava, você não vai ficar aí. Então, assim, e também parar de duvidar dessa nossa intuição, né? Desse nosso lado mais perceptível de uma coisa que não é visível. E, enfim, agências de publicidade, já dei mais uma dica aí, diga não no que não te faz bem. O outro tem questões que só são de alma. E depois, ainda continuando o meu processo com a doutora Geralda, Alcione Geralda Alencar. Procurem ela, eu morro de saudade dela, nem sei como. Ela não tinha nem celular, smartphone. Então, e depois, no momento divino, saindo lá do centro divinista, que eu já tava assim, eu tô workaholic, a doutora Geralda falou que meu corpo tá cansado e tá mesmo, não é isso que eu quero. Daí veio um insight, abre sua empresa. E daí, no que eu abri a minha empresa, começou o meu processo criativo mesmo, né? E o meu processo de me entender facilitadora de desenvolvimento pessoal e juntando o meu lado empresária e o meu lado intuitivo. E daí, eu vou escrever eu já escrevi um e-book que eu vou passar aqui rapidinho pelo que eu escrevi. E ele tá no meu site, clausoares.com. É um site que tá super desatualizado, era da minha época da cozinha. Mas como eu vou passar por ele aqui rapidinho, pelas lições, vocês podem procurar lá, tá? Então, a primeira coisa do e-book é diga não ao que não te faz bem. Eu acabei de contar a história para vocês. A segunda, o mundo é maia. E eu compartilhei isso com a Flavinha e outro grupo que eu tava essa semana, né? A gente falando, gente, tem 2 viajantes que foram para o mesmo lugar. Um pode falar que aquela viagem foi maravilhosa e outra pode falar que foi horrorosa. Então, assim, o que a gente está criando a partir das ações, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, tá? Eu vou deixar bem, depois vocês leem no e-book. Errar faz parte do processo. Na cozinha a gente vê muito isso também, né? Quando eu era chefe, depois a gente volta nessa história. Gente, eu coloquei sal no hambúrguer de calabresa, queimei bolo. Então, assim,
Hoje, a arte a gente já vai chegar lá também. E para fazer arte boa, eu vi que tem alguns artistas aqui, a Carmen, ou lá, vai sair arte ruim. Errar faz parte do processo. A outra é seja quem espera ver no mundo. Então, assim, tá na hora da gente assumir toda essa potência. Ai, travou de novo, né? Tô te ouvindo. Ah, então tá Tá falhando um bom. pouquinho. Ah, voltou. Voltou. Perfeito. Tempo. O mundo vão trazer 1001 demandas para você. Mas o que você... Eu preciso, é o que eu quero. Então, assim, o que é importante para você? Responda no seu tempo. Outra que vem aqui é fácil e a arte de recomeçar, né? Por onde que eu começo? Então, errar faz parte do processo. E faça e torne-se um especialista. E aqui a gente chega na questão da cozinha. Quando eu comecei a brincar, era só para eu fazer a parte administrativa. E daí, de repente, a minha prima, que era chefe, foi para uma viagem e eu me vi na cozinha. E, lembra, eu saí daquele workaholic de sofrência e tal, comecei a cozinhar, eles começaram a chamar de chefe. E começaram a falar, posso te dar um abraço? Eu falei, nossa, na publicidade era tão difícil, aqui tá tão fácil. E me nomearam chefe, sem eu nunca ter feito uma faculdade de gastronomia. Então, assim, acho que a gente vai chegar nessa, mas eu já vou falar se não for na ordem, que a gente a gente já nasceu com uma caixa de ferramentas. Então, assim, olha para dentro, tá? Todas essas potências dentro de você. Tá aqui, use toda a sua caixa de ferramenta. Tá ouvindo falar? Tô te ouvindo, mas a imagem ficou falha. Agora eu não tô te ouvindo. Aí voltou. Por quê? O curso já tem É, tudo que eu já sei, mas só para sei que eu vou criar a Eu lembro dessa história que você estava falando, dessa questão, né? Às vezes a gente quer curso, e vai acumulando diplomas. Isso, eu estava vendo, é uma das atividades que a gente faz quando, por exemplo, tá nesse momento de desespero, sabe? Então, o que você vai fazer? Você vai acumular, né? Que nem, coronavírus, eu quero acumular comida. A gente tem essa tendência. E às vezes um conhecimento que também está interno, né? Muitas vezes. Essa é mais às vezes a confiança, né? Você precisa do certificado ou por uma confiança, enfim. Mas eu sou a pessoa dos cursos também, porque eu amo eu amo estudar e fazer curso, mas muitas vezes a gente vê que realmente, né, tá dentro. entendeu? Ai, eu sou arte terapeuta, porque tudo que eu já sei tem um nome aí, já tem alguma coisa que já existe, né? E criar Mas tem uma também, coisa né? que só você sabe. Bacana do Teta Healer também é isso. Tô fazendo super propaganda da Flavinha aqui hoje minha, mas o bacana do Teta Healer é que não é fechado, né? Eu adoro nada que não é muito fechado, nada Uhum, que é hierárquico, enfim. uhum, E daí aqui o último. Não, tem dois ainda. Consumo consciente. Então, assim, tá bom. Sei que eu sou divina, mas eu também tenho que ter consciência do que eu falo, do que eu uso, do que eu como, do lixo que eu consumo, porque não existe jogar fora, né? O jogar fora vai voltar ali na prainha, na praia, porque não tem, não aparece. Então, assim, faz parte desse processo também de uma vida mais saborosa e abundante, fazer consumo consciente, e isso eu falo que eu estou aprendendo, tá? Não é sempre. Mas tudo isso eu aprendi com a doutora Alcione. E use a palavra a seu favor. Então, essa semana mesmo, eu estava vendo que eu estava falando muito eu preciso. E o eu preciso uhum. vai para falta, né? Vai para Sim, escassez. essa, Então, até no Teta, quando a gente fala, né? Depois você faz, ou você começa a entrar numa frequência cerebral, né? Teta,
a primeira coisa, né, que a gente fala, cuidado com as suas palavras, né? Porque ali você está criando, você está também manifestando, elas têm poder, né? A palavra tem poder, todo mundo já ouviu isso. E vai para o meu último ponto aqui, Flavinha. Orai e vigiai. Porque assim, Uhum, é muito fácil a gente cair no esquecimento, nas uhum, distrações, no... Ai, a vida... Ai, agora eu meditei, tô sentada, a vida tá acontecendo, abundância, potencialidade, um monte de possibilidade. E a gente esquece do quê? De parar, centrar, silenciar, orar. uhum. Então, esses foram os ensinamentos que eu aprendi com a doutora Geralda. E agora eu posso falar um pouquinho da arte, mas vou tomar uma água, fala um pouquinho. Vamos lá, como a gente está de tempo. Toma uma água. A gente tem meia hora mais. Mais 27 Ótimo. minutinhos. E você pode Parece mostrar que eu também, né? Porque suas artes são por isso que eu incríveis. voltei aqui. Ah, E como que eu comecei tá, a arte, meu tá povo? voltando. Então tá, Uhum. voltando aqui para os Estados Unidos. Ai, Claudinha, Ah, a conexão tá ruim. Não tô te ouvindo direito. e Clau, eu acho que é aí tô nesse. andando. Aí, pronto. Então, escolhi alguns quadros aqui. Errar faz parte do processo, improviso Sim. faz parte do processo. Mesmo que a gente se prepare pra caramba, né? Então, Uhum. como que eu comecei a brincar aqui, né, de arte? Então, lembrando, cheguei aqui nos Estados Unidos sem lenço, sem documento, com green card, sem dinheiro. Comecei a trabalhar. Starbucks, restaurante, tudo, tudo, tudo. E um dos restaurantes eu fechava. Eu era hostess, né? Eu tinha que esperar a última mesa ir embora. Depois eu volto lá e tento mostrar um menu, mas... E daí, nessa de esperar, eu comecei a rabiscar, né? Rabiscar, rabiscar, rabiscar. E também era um momento que eu tava muito frágil ainda, né? Tava tentando Uhum. Uhum. me curar da dor, das escolhas que eu tinha feito, de ter abandonado o meu momento divino, de ter vindo para essa viagem, de ter gastado todo o meu dinheiro. Uhum. Ai, gente, eu Ah, não sei se vocês entenderam essa história, porque a Claudinha, ela deixou, né? Eu acho que você deixou o trabalho também como empresária, é isso? E aí você foi para uma viagem com um parceiro, e aí, né, do Ushuaia até Antártica? Alasca. Alasca. E aí, do nada, você. Não, do nada não, né? Nesse processo você sentiu que aquele parceiro não era com quem você gostaria de estar, enfim. E aí. Era o Brasil ou os Estados Unidos. E você já tinha um green card? Eu não sei, né? Eu lembro que você falava que você não queria, assim, você não tinha muito esse interesse de ir para os Estados Unidos e foi direto para os Estados Unidos, né? Começar, recomeçar, né? Muito incrível. E daí, nesse recomeço, curando o que tinha que ser curado, já lembrando de todas essas ferramentas. Teve um dia que eu li meu próprio e-book aqui para lembrar. Ai, ai. E daí eu comecei a desenhar atrás dos menus. E não é que a arte foi saindo. E não é que foi curando. E não é que hoje eu Uhum, tô grata demais por ter passado por essa viagem que me fez chegar até aqui, que me fez a uhum, colocar todos esses sentimentos no papel. E hoje é o que eu mais amo fazer. E hoje já não tem tempo ruim. Se eu tô numa fila de 2 horas, eu tenho meu caderninho e eu tenho um lápis, eu crio. Se eu tô com dor, eu tô me sentindo acabada, menstruada, com olheira, eu me olho no espelho, eu crio. Se eu uhum. não tenho uma resposta, eu pego uma revista, um jornal, eu começo a cortar palavras e na arte sai a resposta que eu quero ouvir. Então, Que você precisa ouvir, né? Que você precisa receber, que você quer receber. exatamente. Então, hoje já está curada essa questão da viagem, né? De ter chegado até aqui. E eu tenho que agradecer muito a Flávia também, né? Porque eu estava num caminho muito sozinho aqui nos Estados Unidos, porque assim,
quem que são essas pessoas? No Brasil eu já tinha, né, a minha tribo, assim, da espiritualidade, é, enfim, da economia colaborativa, é, enfim, a minha tribo. E aqui não tinha essa tribo, é um caminho bem solitário. E daí, através de uma roda de mulheres, começou a expandir de novo. Daí, uma das mulheres que estava nessa roda, que me passou o contato, ficou sabendo ela era parceira da Flávia, a Mari, nesse organizaram juntas. E daí fiz o Theta Healing com a Flavinha, depois fiz o avançado. Nele eu encontrei outras pessoas maravilhosas, a Carol que estava aqui também, a Elo, a Ione, todo mundo. E daí comecei para as amigas a aplicar o Theta Healing. Comecei a partir desses grupos de mulheres a desenhar o que eu estava sentindo, a desenhar o que eu estava captando de energia. E muito louco, eu estava falando de um poema que eu fiz no começo, e isso foi recente, tá, gente? No começo da quarentena, eu estava na sofrência também, eu não estava feliz no meu trabalho, né? Porque. E aí vem outro assunto que era pra gente falar hoje. Mas tudo bem, eu vou mostrar a arte daqui a pouquinho. Ai, ai. É que assim, enquanto a gente briga com a situação que a gente tá, as coisas só ficam mais e mais difíceis. Ai, aquele aceita dói menos. Primeira coisa é aceita, né? Primeira coisa é aceita. E daí, no começo da quarentena, eu tive a possibilidade de trabalhar de casa. Então, assim, para mim, eu já falei, né, mais fácil, porque eu sou muito sensível à energia. Então, dentro de casa, com a família, com os meus tios, fazendo comida, indo caminhar na natureza. Comecei a me equilibrar de novo, né? E aceitar esse trabalho, aceitar que tudo bem, ele não é legal, que é uma ONG, gente. Não é Enquanto eu brigava com o salário, porque eu tenho a competência, eu sou muito fodástica, e por que que eu mereço ganhar um salário pequeno? Depois que eu comecei a aceitar, tipo, eu ajudo tanta gente, eu coloco tanta gente no mercado de trabalho, eu sei que tanta diferença naquele lugar. Também tive a sensação na primeira vez que eu entrei lá que eu ia trabalhar naquele lugar. Então, assim, é sentir, sabe? É aqui que você tem que estar. Talvez não para Eu sentir sempre, mas de onde eu tenho que estar. Sentir de onde eu tenho que estar, sim. Muito forte. o sentir de O que onde que eu que eu tenho que tenho que estar e aprender lá, né? O não. que que eu tenho, que eu tô para que eu tô servindo, né? O meu servir, onde estar E não o que é. sim. Ai, Claudinha. pô. Isso o que você falou, eu me identifico muito também, porque tá, voltou? Voltou, vai. É porque eu me identifico com isso que você fala, né? Esse processo mesmo, que às vezes aceitar é muito dolorido, né? Mas é, é aquele aceitar sabendo que Voltou. é um tempo, é temporário, é Você aquele se momento, identifica? né? Você tá ali naquele momento. E que sim, existem infinitas possibilidades que a gente pode criar além do momento atual, né? E são possíveis, mas que tá de volta. Volta, tô de volta, tô travando. Voltou. Perfeito. Tá perfeito. Vamos lá. Então, assim, quando eu aceitei de estar nesse emprego, com esse salário, fazendo a missão que eu preciso fazer, eu tive tempo e tive abertura na arte. Paty vai ficar gravado. Depois você olha porque eu falo da nossa vida de publicitária, dessa busca toda. E daí sim comecei a me entregar para esse processo da arte.
E hoje é o que eu quero fazer, eu me descobri, então eu tô fazendo curso, tô fazendo oficinas para a gente trabalhar todas essas questões, né, assim, de alma, de genética da infância, integração de masculino e feminino, equilíbrio, aceitação, tudo isso que eu fazia na gastronomia, fazendo pela arte também. Né, nesse processo de facilitação. E tem um poema que eu queria ler para vocês, que foi no começo da quarentena, que eu fiz a colagem e daí eu não entendi nada, né? Porque eu ainda não estava nesse caminho artístico tão aberto. Flavinha, vai falando, eu vou deixar o celular aqui que eu não quero travar. Vou lá pegar, tá bom? Não, pode falar. Ai, pega. Senão eu não quero. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Como eu estava falando também, né, dessa conexão mesmo, quando você... Eu assim, me identifico muito porque eu trabalhei, né, em escritório corporativo, enfim, e eu olhava para o meu dia a dia, olhava, e como você sente, né, o seu dia a dia, você não tá feliz, você não... eu senti assim, esse mundo é tão grande para eu estar dentro de quatro paredes, eu quero estar no mundo, eu quero estar vivendo, eu quero... Tem algo a mais, né, que eu devo fazer, mas a gente só consegue realmente enxergar e criar isso a partir do momento onde você se volta para dentro, porque o que está dentro é reflexo do externo, né? E a partir do momento que você começa a se trabalhar no autoconhecimento, as coisas externamente começam também a se transformar. E aí é por meio de oportunidade, insights internos, e o caminho disso é a aceitação, né? E considerando aquela dica da Claudinha que ela fala, né? Que a gente é criador também da nossa realidade, né? Nós todos somos co-criadores, né, da nossa realidade. Que lindo. Não dá para ler. Consegue ler? Eu vou Ai, que ler. lindo. Então, no começo da quarentena, esse desenho eu já tinha feito, já tinha rabiscado lá no curso de Theta Healing naquela época, mas bem, tipo, eu não sei nem o que eu vou fazer com isso, sei lá o que é isso. E daí depois, cortando uma página de revista, né? E o que saiu. Tá todo mundo te ligando hoje. Ai, a chefe sabe que eu tô aqui, que bom. Daí eu recortei as palavras que faziam sentido e depois eu coloquei numa ordem. E esse negócio aqui, esse poema, sei lá, só faz sentido agora, porque antes não fazia. Então, ele fala o seguinte: é uma despedida. São como mundos à parte. É preciso escolher até momentos públicos e privados. Recriar faz parte para viver. Vai ser de rasgar a profissão dessa fase. Busca contato com a natureza, menos luxo. O curador faz mistério. Podem surgir mudanças, com abertura por meio do coração. Fazem parte do seu processo artístico o espetáculo e os... Então, essas palavras naquela época, eu falava, meu processo artístico... sim, processo artístico. Agora eu já estou em cursos, estou fazendo oficinas. Então aqui também, eu sei que a gente está com problema de conexão. Tem 1000 desenhos. Eu vou postando aos pouquinhos no Instagram, nesses cursos. Também não dá para fazer, tem que ter equilíbrio, né? Não dá para querer pôr 14 anos de experiência com cura em 1 hora. E também não 35 anos de vida em 1 hora, é muita coisa. Mas só, como a gente falou do caminho do coração, só vou tentar mostrar que é essa colagem que eu fiz. Espera aí. Não é esse, mas esse é a música, né? A dança. Eu também tô voltando a usar essas medicinas que estão aí, né? Pra gente se comunicar com a frequência mais elevada da arte, mais gostosa. E esse daqui também foi depois, e tem a consulta de Theta Healing com as amigas, e depois a arte também, né? Então aqui são 2 mulheres, né? Uma Isso eu achei tá incrível.
uma tá com os olhos de outra pessoa e boca de outras pessoas, e essa mesma mulher, né, depois já tirando, né, esses óculos de outra pessoa, tirando a voz do outro, parando de ouvir. E não sei se vai dar para ver aqui, ó, no coração, dedo pro coração, boca pro coração, e aqui, se eu fosse você, né? Então, conselho a gente não se dá, nem se vende, mas esse quadro fica aqui, né? Para mim mesma, eu acho. Se eu fosse você, eu ouviria mais o seu coração. E tô aprendendo isso. Eu tenho todas as características, todas as ferramentas para ser uma fudidaça no mundo corporativo. Mas lá não é o meu caso. Então, assim, agora, né? Também pode ser que um dia. Mas agora não é. E outra coisa também que a gente falou hoje, né, Flavinha? De aceitar esse invisível, né? Essa intuição que a gente nunca soube falar muito sobre essas coisas. E não negar, né? Que agora eu tô num apartamento aqui que eu demorei para encontrar, foi no processo de aceitação, chegou num valor assim muito abaixo do mercado de São Francisco para eu morar sozinha, que era também outra dificuldade que eu estava tendo, num lugar centralizado que eu não preciso de carro para nada. Então, quer dizer, eu trabalho, meu salário não é tão bom, mas chegou esse lugar com o meu salário a partir do momento que eu posso aceitar. E esse lugar que eu estou trabalhando hoje também é um espaço que me deixa criar essas coisas que eu amo, sabe? E porque 2 anos antes desse apartamento chegar na minha, eu tive um sonho que ele ia chegar para. Então, assim, a gente só não quer dar voz para tudo isso que a gente sabe que a gente é, para esse plano espiritual que existe. E daí a internet cai, né? Tá. Eu tô te ouvindo. Aí voltou. E facilita, né? Facilita muito a nossa vida, assim. É como se você tivesse sentidos que você não tá usando, que você não tá explorando, né? Que você não tá deixando com que eles trabalhem a seu favor, né? São dons, são presentes mesmo que a gente traz. E cada pessoa tem esses dons de formas diferentes. Nossa, Claudinha, a gente tocou muito nisso, né? E hoje eu tava assim, esquematizando, tô pensando em fazer um vídeo falando sobre cada um desses dons psíquicos, né? Enfim, explicando um pouco mais. Muito interessante. Utilizar eles a nosso favor. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver se Aí, depois. voltou. Gente. Voltou o áudio. Aqui na minha colinha que eu escrevi para vocês antes, para ver se eu estou esquecendo alguma coisa, né? Então, para quem chegou depois, tem questões que são de alma, a gente não consegue entender, só aceita. Então, aceitação, gratidão. Ai, quando a gente agradece e é feliz, o universo manda mais e mais e mais. A vida é cíclica, então, assim, orai e vigiai, porque vão ter momentos que você está no seu momento divino e vão ter momentos que você vai falar, desculpa, puta que pariu, o que tá acontecendo agora? E quando a gente se conhece, até depois, gente, entra lá no meu perfil, vai ter uma rifa que é para ajudar um espaço de cura em Peruíbe, que também uma das facilitadoras faz mapa galáctico. E daí eu descobri no meu mapa galáctico que o desafio faz parte do meu processo, além do nutrir e outras cositas mais. Então, assim, por isso que eu falo que é cíclico. Porque pode ser que, não sei, não vou parar de brigar com os desafios que aparecem. E daí outra coisinha que conhece-te a ti mesmo, porque daí o processo vai ficar mais fácil. Só sei que nada sei, né? Então, assim, também muda o tempo todo. O que você já tem já serve para alguém. Olha para dentro. O que só você pode entregar para o mundo, porque esse é o meu caminho, né? Porque vai ter alguém que sim, faz muito sentido tá no mundo corporativo, como diretores e tudo mais. Então, assim, a gente não tá falando mal do mundo corporativo,
Mas qual que é a sua essência, né? O seu caminho. Exato. Claro. Será que você me ouve? Uhum. Tanto porque a gente precisa de pessoas também que estejam lá conectadas à sua essência, né? Trazendo, criando uma nova realidade, né? Para o nosso mundo melhor, né? Enfim. A próxima, que é o processo vezes o resultado, então também está ligado com aquela parte do errar, faz parte do processo. Se eu nunca colocasse um desenho no papel, porque eu acho que parece desenho de criança, eu não ia ter me curado. Então, assim, o resultado não é o importante, tá? E eu vou continuar fazendo desenho ruim, sim. Ai, ai. São lindos. Aliás, ó, nem mostrei, mas eu tenho seus desenhos do curso. Eu adoro esse Keep Walking no Que Mundo da fofo. Lua. Nossa, eu não tinha visto esse de trás há muito Jura? tempo. Não, eu não tinha me tocado disso. Pra mim ficou muito esse, sabe? Aqui na frente. Eu acho que como eu colocava assim, eu não olhava pra trás. Olha isso. Have Ah, fun now. We are sabia que not você getting tinha esse. any younger than this. Exatamente. Uma amiga minha me fala isso o tempo todo. Uma tibetana fofa. E não sei por que que eu anotei isso aqui. Planejamento vezes espontaneidade. É porque foi exatamente a live de hoje, né? Me planejei para ficar ali com os quadros, Uhum. E às vezes o que a gente planeja, até pra gente mesmo, não é o que vai acontecer. Então, assim, levar a vida mais leve, né? Dar risada dos erros. E vocês estão vendo minha cama bagunçada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Flá, com certeza eu esqueci alguma coisa. Não, não. E esse planejamento, né? Você falou, planejamento e essa flexibilidade, né? Para que a gente se planeje, mas também se permita viver a mágica. Porque a mágica é que traz esse uau, né? Essas surpresas no caminho, né? Essa é a mágica. Gente, quando você vê que realmente, né, as coisas não são, tipo, mentais o tempo todo. E aí você se deixa surpreender na vida para algo muito melhor e maior do que você pudesse ter planejado, né? Magia. É muito E bom. me lembrei de uma coisa, os desenhos, né? A partir do Teta Healing com a Flavinha, a gente fez uma visão de futuro e veio que eu tinha que compartilhar. Eu sou super apegada aos meus rabiscos, e daí eu, tá bom, eu vou compartilhar. Eu vou dar pra Flávia, pra Elô, pra Carol os meus desenhos. Tá falando que eu tenho que compartilhar. Então eu acho que também Nossa, foi isso? lembra. Sim. Que lindo. Ai, você tá me ouvindo? Travou um pouquinho, mas estou te ouvindo ainda. Ah, Opa, voltou? E eu vi, Claudinha, que você seguiu o conselho das leituras, porque começou a compartilhar mesmo, né, com o mundo, e agora tá dando sessões de cura pela arte. É incrível. E é por isso que você tá aqui. É o tema dessa live, né? Como curar a dor pela arte. e a Flavinha foi mandada aqui para São Francisco, então agradeço super Eu que agradeço. você. A gente não tá sozinho mesmo, né? Mesmo quando a gente parece estar, tem todo aí um mestres, Uhum, guia, plano espiritual, o que você acredita. Às vezes a gente não vai achar esse apoio tanto assim na nossa família, mesmo que, né, tenha uma conexão boa, mas talvez não sejam as pessoas que você vai poder falar de uma depressão, não vai poder falar de uma visão que você teve, de um sonho. Mas tem essas famílias de alma, dessas pessoas, né, na vida. uhum. Então é só achar a sua tribo.
né? Sim, sim. A gente amar por elas, né? A nossa família de alma, essas pessoas que vão nos auxiliar no nosso caminho. E... Sim. Até me Ai, muito emociona. lindo. Muito linda. Eu também, né, para ir para São Francisco foi do nada, assim, né, e eu cheguei e eu senti que, sabe quando você sente, tinha que estar aqui, né, essa sensação, eu tinha que estar aqui, é incrível, né, é muito incrível. Da mesma forma como você, eu nunca quis ir para os Estados Unidos, né, gente, a Claudinha tinha green card e ela não queria ir para os Estados Unidos, ela foi, né, a vida levou ela, né. E eu fui na louca também. Eu só fui porque eu tinha uma passagem que eu tinha comprado de ida e volta, Brasil-Japão, e a volta parava em Nova York. Só que antes eu trabalhava no mercado, né, financeiro, e eu não precisava mais voltar. Eu falei, ué, por que que eu tenho essa passagem que para em Nova York, para nos Estados Unidos? Eu falei, quer saber? Eu vou lá, levar o Teta Healing, que era o meu chamado, né? E é incrível quando a gente pensa, né? Quem, o que a gente está manifestando a gente também, né? Quando a gente se encontra, se conecta, assim, né? E se sente, estou onde tenho que estar. Isso é muito lindo, isso é muito lindo mesmo. E daí eu lembrei do que a gente conversou antes também, de como usar o desenho para manifestação, né? Como que é aquele. Nossa, esse é maravilhoso. Então, e daí eu falei para, eu tô desenvolvendo, também tô com um projeto, eu tô desenvolvendo oráculos, né? E daí eu tô passando pelos arcanos do tarô, né? Então a carta número 1 é o mago, daí começo a ler sobre a carta, começo a fazer colagem e tem o Tom que trabalhou comigo na Urban, na Urban, então assim, eu conecto aqui, faço um briefing para ele, daí eu faço as minhas colagens, passo para ele, daí eu falo, Tom, você não acredita, meu. Eu acabei de ver um cara fantasiado de mago aqui em São Francisco, no meio da quarentena. Daí fui para a carta da papisa. Daí você lê a história, né? Que a mulher não tinha espaço na igreja, as mulheres que Uhum. foram queimadas, as mulheres que se vestiram de homem. Daí eu faço toda uma cura lá, faço minha colagem. Daí eu abro o Facebook Papa Francisco, chama 6 mulheres para o cargo alto da igreja. Então, assim, parece papo de louco, mas a gente está co-criando o tempo todo o universo. E Sim. Flavinha, para falar uma coisa mais real, tá? Que eu manifestei para minha vida, eu vi ali atrás do menu do restaurante que tem os meus desenhos, eu tinha desenhado um cara. E daí não é que depois aparece esse cara na minha vida também, não é nada demais, mas assim, daí depois eu tenho o desenho dele mais bonitão também, o que eu estava criando, manifestando e Uhum. depois real. Então, assim, também dá para usar o desenho para cura, sabe? Ainda mais agora que a gente está passando por uma pandemia, desenhar, igual desenho de criança mesmo, aquele desenho da carinha, daí lá escrever o que você quer para sua casa, proteção, usa as cores, alguém que está Uhum. doente, também imaginar essa pessoa sarando, curando, Uhum. feliz, né? Faz um sorriso na cara daquela pessoa. Enfim, tem tanta terapia, me procura e que se a gente vai começar a brincar juntos. Sim, sim, muito linda. Eu amei essa ideia da manifestação com a pintura, né? Que é como esse board de visualização que você pode criar desenhando, trazer qual que é a forma como você quer se sentir, né? E às vezes não é algo muito concreto, né? Às vezes a gente não sabe exatamente o que que é, né? Exatamente o que que é. Mas você sabe como você quer se sentir ou alguns pontos principais do que você quer viver. Eu falava, eu quero estar viajando, eu tô levando algo para as pessoas, sabe? Tipo, mas eu não sabia o que que era. Aí eu tava fazendo ali uma sessão de detalhe. Depois eu fui, né, compreender. Mas como que você quer se sentir? Isso é muito poderoso. E a Eu gente já vai falei criando. que o O quê? desenho, eu nunca falei aqui, né? O desenho é aquela parte que a gente fala no Theta Healing, para quem conhece, que é o está feito, está feito, está feito, mostre. Mostre! Nossa, é muito. Porque daí você visualiza acontecendo e você chama a manifestação, né? E o desenho é justamente isso, essa manifestação do que você quer. Ai, mas foi muito bom, Flá, esse Muito bom. convite.
eu tô apoiando um centro de cura em Peruíbe. Então, assim, quem puder, entre em contato comigo. A gente está fazendo uma rifa que a gente vai sortear uma sessão de Theta Healing comigo, mas com tarô, né? Eu uso Theta Healing mais o tarô. Um tarô que eu amo, que é feito em aquarela.